Acho que a gente já pode ir começando, né? Porque já 8h10, 10 minutinhos de tolerância. E aí quem for chegando eu vou aceitando, certo? Nós vamos... boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa formação de hoje. Nós vamos começar pela oração inicial, né? Que o Ronildo vai fazer para a gente. E depois a gente vai dar as orientações, certo? Então a palavra é com o Ronildo agora. Pronto. Só projetar aqui também no meu notebook. Mais um segundo e vai. Mais um pouquinho. Bora. Boa noite. Boa noite. Eu vou dar uma olhadinha aqui, mas vamos. Estamos aqui com o Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, se preparando para falar sobre o novo ministério que eu recebo do nosso O som não está muito bom, não, Ronildo. Eu, pelo menos, não estou escutando. O som não está bom, não. Bota um fone. E agora? Agora sim. Aqui é assim, quando não vai com um, a gente vai com o outro. Pronto. Então, mais uma vez, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesse momento em que nos preparamos, né, para concretizar, né, esse desejo, né, do Papa, iluminado pelo Espírito Santo, de que a nossa catequese seja vista, né, como ministério, que possamos, à luz desse próprio Santo Espírito, iluminar nossos corações e pedir a Deus que fortaleça cada vez mais a nossa caminhada. Que esse ministério, né, que estamos organizando,
possa ser para cada um de nós uma nova caminhada de fé e que tudo aquilo que possamos fazer, possamos permitir, né, que nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos conheçam cada vez mais esse Cristo que caminha conosco, que nos ensina esse caminho para chegarmos até o céu. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Estaremos sempre reunidos aqui, em nome desse Pai, em nome desse Filho, em nome desse Espírito Santo, que nos une nesse Deus que é uno e trino. Amém. Amém. Então, mais uma vez, boa noite. Chegaram aí, né? Chegaram bastante gente aí, depois que eu comecei, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje, nós vamos dar aquelas informações básicas, né? Tendo alguma perguntinha, coloca no chat, ou então levanta a mãozinha, que no final, Giovana vai poder já chamando, né, Giovana? Posso sim. Isso. Aí vai chamando e vai falando as perguntas para a gente poder tentar esclarecer ao máximo, né, sobre essa questão do ministério, para sairmos aqui hoje bem objetivamente esclarecidos, né, para poder chegarmos nas nossas paróquias, com os nossos catequistas e podermos passar as informações mais corretas possíveis, certo? E aí, desligar os áudios, né, para que a gente possa ouvir com clareza o que o outro estiver falando, né, para não ter esses ruídos que acontecem quando alguém está com um áudio ligado, certo? Então, hoje, né, quem vai falar para você sou eu, né? Não precisa falar muita coisa, todos já me conhecem, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse ministério do catequista, né? Eu preparei um PowerPoint, né, para a gente poder se guiar por ele. E primeiro eles vão dar uma introdução. Vocês conhecem os dois documentos que foram lançados aqui acerca do ministério, né? O primeiro foi o Antigo Ministério, né? E o segundo é esse outro livrinho que são os critérios e itinerários para a instituição do Ministério de Catequista, né? Então nós vamos trabalhar esses dois, né? Primeiro, só vou dar uma pincelada sobre o Antigo Ministério, para a gente poder sintonizar mais ou menos, porque essa aqui é a carta apostólica em que o Papa, né, ele faz a instituição, né, desse ministério. Então, só uma pincelada mesmo para a gente lembrar, porque esse é um pouco mais antigo. E esse novo, que a gente vai dar uma olhadinha com mais profundidade, para podermos tirar todas as dúvidas e podermos conhecer um pouco como fazer com esse ministério de catequista, certo? Está aparecendo para todos aí? Tranquilo? Tá sim. Ok. Tá sim, tá aparecendo. Então, nós vamos trabalhar sobre a questão do ministério. Esse que é o antigo ministério, né, que é a carta apostólica, o primeiro que o Papa lançou, né, em qual ele institui o nosso ministério, o Ministério do Catequista, onde ele vai colocar um pouco que há diversidade de dons, né, seguindo essa leitura bíblica de 1 Coríntios 12, de 4 a 7, com a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade de mistério, mas o Senhor é o mesmo, há diferentes atividades, mas é mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dado uma manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Então, nessa diversidade de ministérios,
nós somos mais um ministério que veio para que realmente possa estabelecer de fato a vontade desse Deus, né? E o ministério, a gente tem que ter clareza que ele não é, né? A gente sabendo o que ele não é, a gente pode ter um pouco mais clareza do que ele é. Então, o ministério vai colocar realmente o que o ministério não é. Ele não é poder ou superioridade, ele não é um prêmio que o catequista vai ter, ele não é um serviço tapa-buraco, ele não é uma promoção que o catequista, depois de muito tempo ali, vai poder receber essa promoção, ele não é uma disputa entre os catequistas, ele não é uma honra, né, de honraria, ele não é um ativismo, fazemos muitas atividades para alcançar esse ministério, né? E aí, é bom que a gente tenha claro os tipos de ministérios que nós temos, né, na nossa igreja, e nós estamos inclusos dentro de um deles, né? Então, existem os ministérios reconhecidos, que a igreja reconhece uma situação ministerial significativa. Existem aqueles que são confiados, né? Exercidos por uma nomeação, por designação especial por um gesto litúrgico. Existem os instituídos, que são conferidos com rito litúrgico próprio, chamado de instituição, que é no caso do ministério do leitor, do acólito, e também agora o nosso, que é o de catequista. E existem os ordenados, que são os conferidos pelo sacramento da ordem, que é do padre. E o ministério, ele veio para estar a serviço da palavra de Deus, né? Nós temos que ter essa consciência, né? E podemos ver muito dando ênfase nisso, nesse evangelho nutiante, né? Que o Papa Paulo VI, né? Vai motivar, vai lembrar e vai nos motivar para essa vivência, né, de colocar o ministério que ele está a serviço da palavra de Deus, não a nossos serviços, né? E como já foi colocado, que as diferentes ministérios podem parecer novos, mas ligados à experiência da igreja, desde o início do cristianismo. Reconhece o ministério do catequista, entre outros, como precioso para a vida e a missão da igreja, né, como está aí no Evangelho Nutiante, né? Então, os diferentes ministérios podem parecer novos, mas eles são ligados sempre a essa experiência eclesial que nós temos enquanto igreja. Existe esse outro documento também, que é a catequese hoje, né? Ou catequese tradente, né? Que é em latim, mas a gente falando logo em português, a catequese hoje, que vai dar bastante ênfase também nessa questão do ministério a serviço da palavra de Deus. Nele afirma que os catequistas, leigos ou leigas, sejam cuidadosamente formados e exercem uma missão de grande importância na igreja, mesmo não recebendo um ministério formalmente instituídos. Então, sempre motivando para que haja uma formação desses catequistas, né, em vista dessa missão ou desse ministério, que agora é ministério, né? E aí uma diferença entre serviços e ministérios. É bom que a gente tenha sempre bem claro isso, né? Os serviços não têm a mesma consistência dos ministérios e, por isso, não precisam nem exigem o reconhecimento oficial que os ministérios necessitam. Então, os serviços podem ser feitos nos grupos, nas pastorais, mas eles não exigem, né, a questão do rito, não exige a questão toda litúrgica que se pede para o ministério. O ministério é um serviço preciso, cujo perfil pode ser desenhado com exatidão e clareza. O ministério é serviço importante que, não existindo ou vindo a faltar, a própria missão da igreja estaria prejudicada sem ele, né? E o nosso Diretório Nacional de Catequese, né, ele retoma alguns números do Diretório Geral para a Catequese e pede que os catequistas eficientes como educadores da fé podem ser conferidos oficialmente o ministério da catequese. É lógico que a gente sabe que essa questão de pensar a vida do catequista ou o catequista enquanto ministério, ele não foi de uma hora para outra, né? Então, há muito tempo que já vem se pensando nessa questão, né? Só agora, depois de amadurecer bastante ensino dos pensamentos, encontro de bispos, etc., que começou
de fato, a partir desse diretório, né, colocar em prática a questão do ministério, né? E aí veio esse antigo ministério, né, do Papa, confirmando isso. Então, nos encontros realizados em diferentes países, né, como eu já falei, o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, que é chamado de PCPNE, afirmou o pedido do Papa Francisco de estudar a possibilidade do ministério instituído do catequista. A carta reconhece que nas comunidades dos primeiros séculos existia uma forma difusa de ministerialidade. Afirma também que a partir do Concílio Vaticano II a Igreja percebeu a importância e a necessidade de uma maior valorização dos leigos e leigas na missão querigmática e evangelizadora, né? E isso tudo está lá no antigo ministério, né? No livrinho. Então, só pegando para poder mostrar essa importância e esse processo todo que já vem desde do Vaticano II, né? E até um pouco antes, em vista de pensar nesses evangelizadores, né? Ou dessa ministerialidade que já existe, né? Há muito tempo. Então, a história da evangelização nesses 2000 anos destaca como foi eficaz a missão dos catequistas, com diversidades na forma de realizar a catequese. Muitos leigos e leigas que atuaram no anúncio do evangelho através do ensino catequético. E, com isso, uma maior valorização do ministério dos leigos e leigas, né? No Vaticano II, teve uma renovada consciência da importância do compromisso e da responsabilidade de tantos leigos e leigas na ação querigmática e evangelizadora. E com esse documento, né, cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, Sal da Terra e Luz do Mundo, que é o 105, né, trabalhou-se bastante essa questão da importância do leigo dentro da igreja, né, com a maior valorização do ministério dos leigos. E nele reconhece a presença de atuação de tantos leigos e leigas que, em virtude de seu batismo, se sentem chamados a colaborar no serviço da evangelização. O Ministério do Catequista ele possui uma forte valência vocacional que requer o devido discernimento por parte do bispo e se evidencia com o rito da instituição. Esse rito ainda não foi traduzido, né, pela CNBB, mas acredito que até esse ano, né, eles consigam fazer essa tradução e lançar para que a gente possa já poder usá-lo, né? O Ministério instituído é um serviço estável, né, que a gente tem que pensar sempre nisso, prestado à igreja, na igreja local, de acordo com as exigências pastorais individuadas pelo bispo diocesano, mas desempenhado por leigos e leigas, como exige a própria natureza do ministério. Ou seja, esse ministério ele não é para padres, seminaristas, irmãs religiosas, né? Eles são exatamente só para leigos e leigas, né? Para o ministério instituído de catequistas, sejam convidados homens e mulheres de fé profunda e maturidade humana que tenham uma participação ativa na vida da comunidade eclesial missionária, sejam capazes de acolhimento, generosidade e vida de comunhão fraterna, ou seja, de testemunho, e a gente vai ver essas indicações e essas sugestões de encaminhamentos que no segundo livrinho vai dar para poder estar escolhendo ou indicando, né, pela equipe quais são os catequistas que podem estar inicialmente recebendo esse ministério. Ele apresenta um pouco do itinerário formativo necessário, isso ainda no antigo ministério, que é aquele primeiro livrinho, né? Através de nossas escolas catequéticas, diferentes níveis, seja oferecida a necessária formação bíblica, teológica, pastoral, pedagógica e metodológica para ser solícitos comunicadores da verdade da fé e tenham uma boa caminhada na sua comunidade de fé com catequistas querigmáticos e mistagogos, né? E isso a gente, principalmente na questão dessa catequese de inspiração catecumenal, é bem evidenciada, né? Agora como catequistas querigmáticos e mistagogos. Assim, depois de ter ponderado todos os aspectos em virtude da autoridade apostólica, o Papa institui o Ministério Laical do Catequista, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos providenciará dentro em breve a publicação do rito da instituição do Ministério Laical, né? Isso é como coloca lá no antigo ministério, tá?
Então, só estou colocando aí como eles colocaram. Então, a Carta Apostólica confia às conferências episcopais, no nosso caso CNBB, a tornarem realidade o Ministério Instituído do Catequista, estabelecendo o itinerário formativo necessário e os critérios normativos para acesso ao mesmo, encontrando as formas mais coerentes para o serviço que essas pessoas serão chamadas a desempenhar na igreja, né? Então, a CNBB já fez, já sentou, já organizou, né? E que já lançou esse livrinho com todos com esse itinerário formativo e também com os critérios, né? Isso aí foi do antigo ministério, que era só uma visãozinha para a gente poder relembrar, tá, a carta. E agora, quais são os critérios, quando e como serão utilizados esse ministério? Então, aí foi lançado, né, no final do ano passado, esse novo documento, que é o critério itinerário para a instituição do Ministério do Catequista. Ele foi lançado em dezembro do ano passado, e aqui eu vou apresentar um pouquinho do resumo, né, para que vocês possam ter clareza de todos os passos, os processos, as normas que são pedidas neste critério e itinerário, para que as pessoas possam, os catequistas possam ser ministros ministros de catequista. Então, o documento ele é dividido em 6 partes. Esse é um livrinho bem fininho, né? Mas é dividido em 6 partes, uma introdução geral. No 2, vai apresentar os critérios e itinerários para a instituição do ministério. No capítulo 3, vai ter um itinerários e critérios de formação para catequistas já atuantes e iniciantes, que o livro ele apresenta passos diferentes, né, para aqueles que já atuam mais tempo e aqueles que estão iniciando, ou como auxiliares, ou como ajudantes, né, que algumas paróquias têm, né? Então, ele vai dividir entre atuantes e iniciantes. Então, vai apresentar uma formação específica para atuantes, uma formação específica para iniciantes, normas específicas para também ambos, né, atuantes e iniciantes. No capítulo 4 vai ter considerações sobre os itinerários formativos, ou seja, quais são os processos formativos para que se receba esse ministério. E no 5º, um itinerário formativo para a recepção do ministério. E o 6º vai ter uma conclusão. Então, essa é a visão geral de todo o livro, né, todo esse documento. Então, nós vamos no início, né, vai ter essa introdução geral, né, onde vai apresentar o documento, né, falar um pouco sobre o antigo ministério, como até um pouco eu já fiz isso mesmo, né, essa rememoração aí do antigo ministério, do que diz, como foi o processo, né, quais são os norteadores dessa reflexão, e eles vão colocar lá quais são os documentos que nortearam para que existisse e se executasse esse ministério de catequista, como os documentos de Diretório-Geral de Catequese, de 1971, de 97, de 2020, e que perpassaram os documentos, né, de catequese também renovada, Diretório Nacional de Catequese, o Estudo 97, que culminou no documento 107, que é sobre o IVC. Então, esse primeiro capítulo vai um pouco fazer essa rememoração, né, de todo esse processo, de como foi para chegar até esse ministério. Lá diz que a instituição do ministério, para os leigos e leigas, é uma possibilidade de visibilizar a especificidade de sua missão, que implica ser testemunha de fé e mistagogos, ou seja, colocar em evidência, né, a questão do ser catequista enquanto pessoa importante, né, de testemunha, tanto da fé, como também aqueles introdutores, aqueles que levam ao encontro de Deus às pessoas, né. E afirma o documento, o ministério do catequista antigo, há muito tempo existe na igreja, isso é baseado no antigo ministério, né, lá no número 1 que vai dizer isso, e que desde as primeiras comunidades, muitos já se dedicaram a essa transmissão da fé, né, a gente pode ler tanto a Didaquê, pode ler a Bíblia, né, a gente vai perceber um pouco esse processo todo de como eles eram feitos, né, essa preparação toda de introdutores da fé dentro do processo de vida religiosa que nós tivemos. Então, o documento fala sobre diversos anunciadores, como Maria Madalena, os apóstolos e outros, né, dentro dessa perspectiva de
introdutores da fé, e aí ele trazendo essa perspectiva, né, eles vão dar esses exemplos de pessoas, né, de testemunhas que fizeram esse processo todo de introdutores, que levaram Jesus Cristo, né, ou seja, como mistagogos ou como testemunhas de fé. Com isso, a igreja reconhece o ministério de catequista, indicando também os passos a serem dados no que se refere à sua instituição. No antigo ministério, há um convite para que as conferências episcopais estabeleçam o processo formativo necessário e os critérios normativos para a realização da instituição do ministério do catequista. E é o que estamos fazendo agora, né? Nossa arquidiocese, então, está tomando essa iniciativa de formar, né, os catequistas sobre a questão desses critérios e itinerários, para que a gente possa desenvolver um bom trabalho no sentido de formar esses catequistas para esse ministério. E aí a gente já entra no capítulo 2 desse livrinho, que vai colocar os critérios e itinerários para a instituição do Ministério do Catequista. Então, quais são os critérios e qual é o itinerário para essa instituição do Ministério? Para aqueles que se aproximam deste ministério, recebam a devida formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica, para serem solícitos comunicadores da verdade da fé, aquele que a gente já viu lá no antigo ministério, né? Que, então, em primeiro lugar, formação. Não se pode receber o ministério sem a formação específica para poder receber esse ministério. Diante desse grande desafio, é preciso que se tenha clareza sobre os critérios gerais da formação de catequistas, bem como de sua organização, né? Então, esse livrinho ele também já vai apresentar qual é o processo, quais são as indicações de eixos temáticos para se trabalhar e aí formar os catequistas dentro dessa visão para Eu não poder estou melhor... conseguindo ouvir nada, só estou fazendo ler, acompanhando, lendo, porque ouvir eu não estou sem som. Mas estamos ouvindo, Zé Carlos. Ah, Deve ser certo. alguma coisa aí com... Deve ser alguma coisa no áudio dela, então. Talvez você quiser entrar e sair, não, porque às vezes resolve, né? Isso. Também como... Então, aí ele vai fazer esse processo todo para que a gente possa vivenciar, passar por esse processo para ter uma formação igual, né? Pelo menos no Brasil todo, né? O processo seja igual no sentido assim de passar pelos processos. É claro que a gente vai fazer algumas adaptações e outras arquidioceses ou dioceses irão também fazer adaptações à realidade, né? E como também pensamos em fazer algumas pequenas, né, modificações para a gente poder melhor caminhar. Aí depois, nesse mesmo capítulo, vai colocar um pouco dos documentos, né, que fundamentam esse critério e itinerário, que são o moto próprio do Papa Francisco, o Ministério do Catequista, o Diretório Geral de Catequese, o Diretório Nacional de Catequese, documento 100, documento 105, documento 107, documento 108, o Diretório para a Catequese, e esses critérios para a instituição do Ministério do Catequista, né, eles são os norteadores, né, para essas normas, né, ou critérios que foram criados. Então, esses documentos precisam ser conhecidos, né, e amplamente divulgados entre todos os catequistas para que a gente possa ter uma base boa para a vivência desse sacramento. E quais são os itinerários e critérios, né? Primeiro, nós vamos ver os critérios de escolha, e aí nós vamos dividir entre catequistas que são atuantes e catequistas que são iniciantes. Os catequistas atuantes são aqueles que estão há mais de 5 anos atuando como catequistas e já têm acima de 20 anos. Então, esses são considerados os catequistas atuantes. Então, eles já têm uma experiência maior, né, nessa atuação de catequese. Eles devem ser escolhidos pela comunidade, ou seja, a comunidade, e aí a gente cita alguns grupos que podem fazer essa escolha, que é a coordenação catequética, as comissões pastorais, com o pároco, né? O que indica o documento é que essa anuência final ela tem que ser dada pelo pároco, né? Então,
Aí a paróquia vai sentar junto com o pároco, né, para ver quem são essas pessoas que podem receber este ministério, né? E aí, no final, a gente vai dar umas dicas para que isso possa ocorrer. Também tem, em primeiro lugar, um discernimento vocacional, né? Ou seja, pensar que o ministério ele tem uma ligação muito forte com a questão da vocação. Eu sou chamado a ser ministro de catequista, né? Porque tem pessoas que podem não sentir esse chamado para vivenciar esse ministério de catequista, né? Então aí eles continuam sendo catequistas da mesma forma, atuando como catequistas normalmente. Então, tem no mínimo 20 anos de idade, como eu já falei, no mínimo também 5 anos de atuação na catequese, quando for instituído, tenha participado da formação básica de catequese, né? Pode ser promovida pelas arquidioceses ou dioceses nas escolas catequéticas, né? Essas são as normas que estão sendo colocadas nesse critério itinerário para a instituição do Ministério do Catequista, certo? E no final a gente vai fazer algumas colocações também nossa própria aqui da arquidiocese. Então, que tenha participado dessa formação básica de catequese, tem uma participação em formação específica e imediata para atuantes, que a gente vai apresentar a proposta. Lembrando que o Ministério de Catequese é um serviço estável, é um compromisso que a catequese, com a catequese, deve ser renovado de tempos em tempos, né? A proposta que a CNBB faz é que sejam renovadas de 4 em 4 anos, por meio de uma celebração, né, de renovação desses votos, antes fazendo-se um retiro. E depois vem com os catequistas iniciantes. Os catequistas iniciantes, eles são aqueles que acompanham, né, geralmente os catequistas, com os chamados auxiliares, né? Então, esses catequistas que eles sejam acolhidos pelo pároco, coordenações ou comissões e conselhos, né? Então, eles sentam lá na paróquia junto com o pároco, né? E pensam nesses catequistas que desejam, né? Ser ministros, né? E aí a formação deles vai ser um pouco maior, porque eles têm que ter esses 5 anos de vivência na catequese. Eles tenham no mínimo 20 anos de idade, participe da formação sobre o itinerário para catequistas iniciantes. Nós temos que lembrar também da questão da idade, é o seguinte, para ser catequista, não precisa ter os 20 anos de idade, pode ser antes, tá? Mas para receber o ministério, é necessário ter 20 anos de idade. Só podem receber o ministério após 5 anos de atuação na catequese, tenham cumprido todas as etapas da formação, né, uma formação específica para isso, para esse ministério. Essa é a questão da idade que eu já falei, e também a questão que é um serviço estável, né, ou seja, que trabalhe de forma bem essa formação permanente, evitando a rotatividade, ou seja, esse ano tem um catequista, amanhã já tem outro, o ano que vem já tem outro, então não tenha uma permanência de catequista, mas que trabalhe a formação de forma que eles possam permanecer. E aí a mesma coisa, né? A renovação de 4 em 4 anos, né? E sempre precedido por um retiro. Quais são as considerações que esse documento coloca, né? Sobre o itinerário formativo, né? Primeiro, considerar que os catequistas são vocacionados, como eu já falei no início. Considerar que o ministério como coroamento de uma caminhada, não como aquela honra, como um prêmio, né, que a gente já colocou lá no início que o ministério não é. Promover uma formação de inspiração catecumenal a esses catequistas, né, sempre nessa visão dos tempos da catequese também são voltados nesse mesmo âmbito para a formação dos catequistas. Realizar uma formação global e integral, né? Ou seja, pensar no catequista como um todo, não só na questão ou pastoral ou teológica, né? Mas também em outras questões de vida do próprio catequista como ser humano, né? Para poder ter esse equilíbrio nessa vivência do seu ministério. E formar sobre os sujeitos eclesiais que participem, que testemunhem, né, essa vida de ministros. Considerar também a diversidade das modalidades formativas, né? Ou seja, ver quem são os atuantes e quem não são, então, qual é a faixa que eles vão se encaixar para poder melhor desenvolver esse trabalho.
agora, principalmente nesse mundo que nós vivemos, né, com a pandemia, nós aprendemos muito a questão do mundo digital, mas tem muitos catequistas ainda que resistem, né, essa questão dessa vivência do mundo digital. Mas esse mundo digital veio para ficar. Então, os catequistas têm que realmente se formarem para esse mundo digital, para esse novo que está batendo a porta aí da nossa catequese. Priorizar uma formação bíblica, né, que muitas vezes pode ter catequistas que ainda não saibam utilizar bem a questão da Bíblia, conhecer na sua íntegra, né, como deve ser utilizar, e toda a história, a questão da divisão de livros, a questão de versículos, saber manusear realmente a Bíblia e entender o processo bíblico, né? Então é necessário ter uma formação para isso. Dar atenção à doutrina social da igreja, incluir a formação sobre as dimensões socioambientais da fé cristã, e no 5º capítulo, né, vai falar um pouco sobre o itinerário formativo para a recepção do ministério de catequista, ou seja, o que eles têm que aprender, o que eles têm que conhecer para poder receber esse ministério. E aí também vai ter aquela divisão, né, dos catequistas atuantes e dos catequistas iniciantes. Os catequistas atuantes, a formação deve durar no mínimo 6 meses, fazer um discernimento vocacional dos catequistas com a anuência dos párocos, conhecer os documentos e os critérios necessários, lembra aqueles documentos que eu falei lá no início, né, que deram base, né, à instituição desse ministério, né, e os critérios necessários, ou seja, esses critérios, quais são os critérios para poder receber esse ministério, participar do plano formativo das arquidioceses ou dioceses, ou seja, o plano que a arquidiocese vai apresentar é esse, então os catequistas que querem receber o ministério vai passar por essa formação. Ser acolhido pela coordenação ou comissões e também como pároco, né, na paróquia onde atua. Deve ser feita uma celebração de apresentação dos candidatos. Então, lá na paróquia, né, foram indicados alguns, né, vamos dizer assim, uns 5. Então, deve-se fazer uma celebração na paróquia, apresentar esses candidatos à comunidade, né, esses candidatos aqui estão, né, são os que foram escolhidos para poder receber o ministério. Então, eles agora vão passar por um processo formativo, o que a gente vai apresentar no final, qual é o processo para poder receber. Eles têm também uma participação de formação específica do Ministério, né, que é isso que a gente vai apresentar um pouco, mas no documento está lá, nas páginas 28 e 30, bem específica do que é. E aí eu vou colocar daqui a pouco um pouquinho do que se coloca dessa formação. Que eles tenham momentos celebrativos e retiros para receber esse ministério, tenham conhecimentos básicos, né, do Diretório Geral de Catequese, Diretório Nacional de Catequese, né, e outros documentos. Tem a formação bíblica, teológica, pastoral, pedagógica, como sempre foi pedido desde o antigo ministério, e tem uma preparação próxima para atuantes, né, no sentido de próximo a eles estarem recebendo o ministério. Então tem que fazer o quê? Tem que fazer um retiro, tem que fazer uma carta de pedido para poder ser ministro, para entregar ao pároco, né, como você está solicitando ser ou se colocando à disposição para ser ministro, né? Ou seja, é o pedido formal do candidato. Depois tem o rito de instituição do ministério, que ainda não foi traduzido. Eu até pesquisei para ver se já tinha sido, mas ainda não foi. Então, esse aqui é um pouco da indicação do plano formativo, né, que o documento coloca, com as metodologias de ações que devem ter, né, que aí eles colocam que tem que ter um estudo do motum próprio antigo ministério, que foi esse que eu coloquei no início para vocês um pouquinho. Isso pode ser feito com coordenação diocesana, pastoral catequético, equipes, né, como pastoral familiar, litúrgica e juventude. Depois fazer um levantamento da realidade formativa na arquidiocese, como é que está, né? Um levantamento da realidade, depois a coordenação arquidiocesana de iniciação à vida cristã, o mesmo da pastoral catequética, né? Com a participação do Conselho Arquidiocesano de Pastoral e do Clero, vai elaborar um plano formativo, né, para poder apresentar. No caso, nós, enquanto pastoral catequética arquidiocesana, fizemos um planejamento para apresentar para vocês, né? Primeiro apresentar ao bispo, né? Para assim que ele concordar, a gente
coloca com todos os pontos para vocês, né? Tem um itinerário de formação para catequistas atuantes, com aplicação imediata, e tem um itinerário de formação para catequistas iniciantes, que é a médio prazo, né? Então, a indicação que eles colocam, né? Quais são os conteúdos temáticos? O motum próprio, lá do motum próprio, as orientações e pré-requisitos para a recepção do Ministério de Catequistas emitido pelo Conselho Episcopal para a Animação Bíblico-Catequética, e tem esse plano formativo, né, em preparação para a recepção do Ministério, que a gente também já está só esperando o ok do bispo. E nessa etapa de formação ministerial, né, eles colocam esses eixos temáticos que serão trabalhados, que é o ser, o catequista é ministro da palavra, o saber, o catequista testemunha da fé e guardião da memória de Deus, e o saber fazer, o catequista mestre e mistagogo. Então, nossa formação e a nossa proposta também vai se basear nesses eixos temáticos para a formação dos catequistas atuantes. Depois, próximo à recepção do ministério, né, vai ter um retiro espiritual e o pedido formal para a recepção do ministério de catequista, que é aquele pedido, né, escrito, né, feito ao pároco. E nesse retiro tem que ter uns textos bíblicos a critérios da equipe que vai organizar tudo isso direitinho, né? E a celebração de recepção do ministério de catequista vai acontecer também no final desse processo, e uma renovação após 4 anos, como a gente já colocou também lá no início dos critérios. E aí depois vem os itinerários para catequistas iniciantes, aquele lá foi para os atuantes e para os iniciantes, que eles têm uma duração mínima de 5 anos, né? Essa é a preparação, e aí é dividido por etapas. A primeira etapa é um chamado vocacional, então vai se trabalhar muito a questão dessa vocação do ministério de catequista ser uma vocação, e aí nessa etapa da vocação o catequista vai procurar a paróquia, vai ser acolhido pela comunidade, que é o pároco, coordenações e comissões, para fazer um acompanhamento personalizado, né, para poder ele realmente, para ajudar nesse discernimento da questão do ministério. Depois vai fazer uma formação intelectual com conteúdos bíblicos, teológicos, pastorais, como sempre está sendo pedido, né, em todos os documentos. E o catequista será preparado com conteúdos introdutórios, né, para passar para a segunda etapa, né? E aí vai ter uma celebração de apresentação dos catequistas à comunidade. Então, depois que ele passa por esse pequeno processo, ele vai participar da celebração, onde ele vai se apresentar à comunidade como aqueles que vão se preparar para receber o ministério. E aí entra na segunda etapa, que é o segmento destes catequistas. E nessa etapa do segmento, eles vão ter uma atuação nas turmas, né, com os catequizandos. Seria como um catequista ou como auxiliar desses catequistas. E a gente tem alguns que já são auxiliares, então eles vão continuar esse trabalho, né? Nessa etapa do segmento também vai ter uma participação nas formações cotidianas, conteúdos comuns de catequese, com paroquiais, diocesanos. Então, nas formações que ocorrerem, eles vão estar participando, né? Tem uma formação intelectual com dinâmicas de laboratório, né? Aprender fazendo, ou seja, na prática, colocar na prática mesmo aquilo que eles foram vendo nos conteúdos, nas formações, então colocar na prática, sobretudo dentro da catequese. Tem uma formação catecumenal, orante e celebrativa, né, nessa vivência de uma catequese de inspiração catecumenal. Tem um acompanhamento personalizado pelo introdutor ou coordenador da catequese, e depois tem uma celebração de entrega da palavra, né, que é a Bíblia. E depois acontece a terceira etapa, que é a formação e estudo ministerial, que é próprio, mais específica sobre a questão do ministério. E aí vai ter uma formação ministerial básica e formação ministerial específica, que também está descrito nesse documento de 30 a 33, nas páginas lá. Tem a formalização do pedido público do Ministério do Catequista. Então, ele vai ter que escrever isso, né, esse pedido, né, e passar ao pároco, né, lá na sua paróquia. Depois, a recepção do ministério com rito próprio durante a missa, com a presença da comunidade. E aí, a sugestão de renovação de 4 em 4 anos,
A instituição do ministério é para leigos e leigas, estão excluídos religiosos, diáconos, seminaristas, como eu falei para vocês no início, né? Então, seja, é somente para os leigos, né? Quem for irmão, padre, etc., então, ele já tem seus próprios ministérios, então não se inclui aí nesse ministério. E aqui é um pouco um itinerário de formação para os catequistas que são iniciantes, né? Que é como eu já coloquei lá no início. No tem um chamado, né? Que vai trabalhar o que é ser catequista a partir do encontro com Jesus, uma atuação com um catequista experiente, depois passa para a parte do segmento, celebração de apresentação dos candidatos ao serviço da catequese, que aí vai ter atuação na catequese, celebração de entrega da palavra, como já falei, depois uma formação ministerial básica, que é dentro daqueles eixos temáticos também, que é do ser, saber e saber fazer, depois uma formação ministerial específica, com temas de acordo com cada especificidade de atuação. Por exemplo, catequista que vai atuar com crianças, então fazer uma formação específica com essa faixa etária, para essa faixa etária. Os que vão atuar com adolescentes, com jovens, com adultos, então cada um fazer uma formação específica de cada uma das faixas etárias. Depois tem uma celebração de pedido público e formal para a recepção do Ministério do Catequista, né? E aí ficar já próxima da recepção do Ministério, que aí acontece os retiros espirituais e preparação da pessoa, preparação pessoal do catequista. E depois vem a celebração da recepção do Ministério de Catequista, né? E aí tem uma formação continuada, porque a nossa formação ela não acaba ali, né? Mas ela é continuada, ou seja, ela vai continuar para a vida inteira. Então, as formações que vão ter na arquidiocese, formações que vão ter nas paróquias, formação dos catequistas, eles são convidados para participarem, né? E depois de certo tempo, a celebração de renovação do Ministério de Catequista, que é depois de 4 anos. Por último, né, o último capítulo faz uma conclusão, né, desses critérios itinerários, onde coloca que a Igreja do Brasil recebeu com grande entusiasmo a notícia da instituição do Ministério de Catequista, por parte do Papa Francisco, através do motum próprio, né? Desde então, a alegria do reconhecimento que tal instituição traz nos impulsionou a elaborar, a apresentar os itinerários e os critérios que irão orientar os primeiros passos dessa nova etapa na história da catequese, especialmente no Brasil. Nós sabemos que as orientações que apresentamos neste material serão enriquecidas com a experiência de tantos catequistas, ou seja, é, esses critérios, né, eles foram apresentados, mas vão sofrer algumas modificações, porque nós vivemos num país continental com diversas questões aí bem específicas de cada um dos estados, e aí vão ser feitas algumas adaptações, né, para que possam ser vivenciadas esse ministério, né, e aí por isso eles colocam a questão de que eles serão enriquecidos com a experiência de tantos catequistas, né? Então, nós vivemos nesse país continental, então vai ter essas diferenças e essas adaptações nesses critérios e itinerários, né? Mas nós continuamos esperançosos e acreditamos que a instituição do Ministério de Catequista, que é um ministério laical, será uma oportunidade para reafirmar o pão sublime ao serviço do catequista em cada comunidade eclesial que realiza sua vocação missionária, valorizando a sua existência. Então, para que tudo isso aconteça, é interessante que todos observem os critérios, né, que é apresentado pela CNBB, que é a decisão desse livrinho aí, e lembrar que o ministério é um presente aos catequistas, deve ser tratado com a seriedade que merece e não ser banalizado, pois assim deixará de ser um reconhecimento do inestimável serviço que vem sendo prestado por muitos leigos e leigas. Então, que a gente dê a devida importância a esse ministério que é nosso, né, que chegou a ser ministério passando por um processo longo de reflexão, de luta até chegar à instituição desse ministério, né? E aí nós pensamos, enquanto arquidiocese, né, a gente criou uma comissão, né, para pensar um pouco como a gente vai fazer essa formação para os catequistas aqui na Arquidiocese de Salvador. Então, a equipe toda pensando, então a gente chegou à conclusão que, para os iniciantes, no momento, a gente não vai estar oferecendo a formação, mas vai se pensar durante esses 6 meses agora como a gente vai fazer para ter essa formação para os iniciantes, porque
demora um pouquinho mais, né, para acontecer, né, e a gente tem que ver muitas outras questões relacionadas, por exemplo, da escola de catequese, a gente vai poder utilizar, ou se a gente vai ter que utilizar outras metodologias para essa formação. Então, pensamos que, no primeiro momento, a gente vai sugerir, né, alguma formação, né, um planejamento de formação para os catequistas atuantes, aqueles que já estão há mais de 5 anos na catequese, que tenham 20 anos de idade já, né? Então, a gente vai fazer essa proposta de formação. Essa proposta, a gente já fez e foi passada ao bispo, porém a gente ainda está aguardando um ok dele para a gente poder já colocar em prática. Mas a proposta nossa primeira era a gente fazer essa formação que a gente está fazendo hoje sobre os critérios itinerários para que todos da Arquidiocese pudessem já, todos os catequistas, pelo menos os coordenadores, possam ter já essa visão de quais são os critérios, quais são as normas, o que a gente está pensando, para quando ele já autorizar, a gente já colocar em prática já o planejamento que a gente apresentou para eles, né? Então, eu vou colocar de forma assim bem breve o que a gente pensou, né? Lembrando que ainda vai ser autorizado ainda e pode sofrer algumas pequenas mudanças, né? Pelo fato de o bispo ainda vai analisar, vai olhar um pouquinho melhor, né? Então, mas já foi passado para ele, ele está olhando. Então, como proposta, nós colocamos o objetivo geral, preparar os catequistas para receber o ministério do catequista, como os objetivos específicos, conscientizar os catequistas de sua vocação e de seu ministério, e fazê-los perceber que o ministério é um coroamento de uma caminhada, não é aquela honraria ou prêmio, como a gente já falou, que não é, e levá-los também a perceber que são testemunhos de fé, guardião da memória de Deus, que são mestres e mistagogo, né? Quais são os conteúdos que vão ser trabalhados nessa formação, né? Os conteúdos são trabalhados por etapas, e cada etapa será trabalhada com temas específicos, seguindo as indicações do documento da CNBB, que a gente acabou de ver agora, que são os critérios generais para a instituição do Ministério de Catequista. Lembrando que na primeira etapa vão ser aquela escolha dos candidatos ao ministério. Na segunda etapa será a formação ministerial, né, que é o plano formativo mesmo, né, que a gente vai colocar em prática. E a terceira etapa é a conclusão dessa formação com a instituição do ministério. Qual é a metodologia que a gente está colocando para que possa ser utilizada nesse planejamento formativo? As coordenações paroquiais de catequese com a anuência dos párocos, né, fazem um discernimento sobre quais serão os catequistas aptos à recepção do ministério, e aí tem que olhar sempre esses critérios que foram colocados no documento, e vão indicar, nesse mesmo momento, catequistas para fazer a formação arquidiocesana. A gente pensou em fazer, nesse mesmo momento, a formação arquidiocesana, depois de ter uma consistência maior nesse processo de formação, a gente vai analisar como pode ser feito nas foranias, né? Ou futuramente até mesmo nas paróquias, como deve ser feita essa formação também. Mas, em princípio, né, e desses primeiros agora, serão feitos pela a arquidiocese, ou seja, por nós da pastoral arquidiocesana que vamos organizar essa formação. A coordenação arquidiocesana de catequese para o Ministério do Catequista conscientizará os catequistas sobre a nova proposta, sobre esse plano formativo, apresentando um cronograma de formação ministerial geral e específico para o recebimento do Ministério do Catequista. Terá uma formação, a proposta nossa, pelo menos, é que ela seja híbrida, ou seja, com encontros online pelo Google Meet e outros presenciais, né? Tivemos a proposta também, além do Google Meet, também fazer pelo YouTube da nossa pastoral catequética, né? Então, nós vamos ver essas possibilidades também, vamos ver quais são as melhores opções para poder colocar em prática, né? Que a gente ainda não definiu os dois, né? Mas provavelmente a gente vai usar ou os dois ou usar o YouTube, né? E também fazer encontros presenciais, né? Principalmente com o saber fazer, naquela deixa temática saber fazer, né? É necessário que também tenha encontros presenciais onde a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente viu teoricamente, né? E aí nós vamos definir, segundo as exigências, quais são os temas, né, que poderão ser feitos esses encontros e também o local, esses encontros presenciais.
A proposta nossa é que os encontros sejam de 15 em 15 dias, né? Expositivos e práticos na medida que esse exigir e for possível, né? Os encontros online, a proposta é que seja mais ou menos de 2 horas de duração e os presenciais em torno de 4 horas. É claro que a gente vai ainda, é sugestivo, então a gente vai ainda sentar para bater o martelo final nessas questõezinhas. Então, por exemplo, se a gente precisar fazer um encontro o dia inteiro, então não serão 4 horas, né? Então será o tempo maior, mas que a gente tenha realmente uma participação, pelo menos de 75%, né, da formação que a gente vai oferecer para que possa receber o ministério, né? Se não tiver, né, infelizmente a gente vai pensar como a gente vai fazer essa questão toda de não receber esse momento. No final da formação do Ministério de Catequistas, todos receberão um certificado de conclusão dessa formação, né? Essa é uma proposta que o Padre Zeca até fez para que a gente pudesse ter esse certificado que a pessoa recebeu realmente, né? Essa formação. A formação ministerial de catequista para os catequistas multiplicadores atuantes e, posteriormente, dos iniciantes serão de responsabilidade nesse início da nossa comissão arquidiocesana de catequese para o ministério, né? E que é a nossa pastoral catequética, né, até que a mesma julgar necessário, ou seja, na hora que a gente vê que realmente pode passar para as foranias, que pode passar para as paróquias, então a gente vai já liberando isso também, né. Então, a Comissão Arquidiocesana de Catequese para o Ministério de Catequistas sugere, em um tempo oportuno e breve, uma formação específica também ao clero, né, para que eles possam ter essa noção toda de normas, de critérios, né, para poder indicar esses Boa ideia. catequistas, né? Aí a gente colocou um pouco o cronograma. Essas datas, então, elas que são sugestivas, elas ainda não estão fechadas, né? Mas assim que o bispo dá o ok dele, a gente vai fechar as datas, né? Para passar para os coordenadores, né? Forâneos, e eles passarem para aqueles que vão fazer a formação, certo? Então, como está na proposta, dia 14 hoje, que é essa formação sobre o Ministério do Catequista, estamos colocando como proposta de até dia 26 eles passarem, os coordenadores paroquiais passarem para os forâneos passarem para a gente quais os nomes vão participar dessa formação, porque tem que ter esse comprometimento de participação, então tem que ser pessoas que realmente vão começar e terminar, e segundo o comitê, não faltar os encontros, né? Então tem que ter essa prioridade formativa, né? E já pensamos no primeiro encontro ser dia 9/7, de forma presencial, né? Onde se trabalharia a formação do catequista, né? Enquanto ministro da palavra, né? Com o tema vocacionado ser catequistas, e depois terminaria com uma celebração de apresentação dos candidatos ao ministério do catequista, que é como pede realmente o critério lá do critério de itinerário. Então já apresentaria o quê? Uma celebração, né? Teria uma celebração, e na celebração já apresentaria todos aqueles que foram indicados pelas paróquias para receber o ministério. Os outros temas, nem adianta a gente falar um pouco agora com as datas, porque essas datas, elas com certeza vão sofrer alterações. Mas o que a gente já vê de proposta era estar iniciando dia 9/7, né, de forma presencial, né, às 14 horas. E aí a gente só vai esperar uma resposta do bispo para poder ver se vai permanecer essa data ou se a gente vai protelar um pouquinho, porque a proposta nossa é que ainda esse ano, né, no final do ano, essas pessoas que ou que foram aceitas, né, na questão do ministério, possam receber no final do ano, né, o ministério de catequista, né, esses que são atuantes. Pensamos como proposta também, né, cobrar uma taxa não de inscrição, mas de participação em por encontro, né? A proposta foi de R$ 10, né? Que a gente colocou como proposta para custear as despesas de formação, né? Tanto com os convidados que a gente vai convidar para poder dar essa formação, né? Porque serão pessoas que vão ter conhecimento, são pessoas que vamos colocar assim, de alto gabarito para poder dar essa formação. Então, a gente dá uma colaboração para essas pessoas e também, quando for presencial, a gente poder bancar, né, esse local presencial, né.
Assim, quanto à assessoria, serão convidadas pessoas especialistas nessa área de formação, né, para poderem dar essa formação aos catequistas. E os próximos passos, né, como proposta, ainda até o final do ano, vai se organizar um pouco também esse mesmo planejamento para os iniciantes. E aí vem a questão das dúvidas. Como é que foi? Deu para compreender? Porque talvez pode ser muita coisa, né? Para a gente poder guardar de uma vez só, mas a proposta nossa era realmente apresentar para vocês sobre os critérios itinerários, conversar um pouquinho sobre a proposta de planejamento, tirar as dúvidas de vocês, né? E aí a gente poder encaminhar o restante. Dúvidas? Perguntas? Tem perguntas e tem mão levantada. Primeiro, a gente agradece, né, ao Zé Carlos pela belíssima apresentação, bem clara, né, para a gente. Então, nosso agradecimento aí, né? Que Deus continue abençoando e iluminando, né? Amém. A gente tem pessoas. Vamos fazer umas perguntas do bate-papo primeiro, depois a gente dá uma para quem está com a mão levantada. Certo? A primeira pergunta fala essa questão da adaptação, se ela vai acontecer também, se ela acontece a nível de estado, como é que é? Com certeza vai se fazer uma adaptação na questão dos estados, porque nós somos, como já falei no início, a gente vai fazer um estado continental, então são muitos diferentes, né? No Nordeste, do Sudeste, etc. Mas os critérios em si, eles serão aplicados em qualquer estado, certo? Deve ter alguma coisa específica, né, de mudança ou de adaptação, mas na questão, talvez, de período, ou acrescentar alguma coisa de formação, de temas, essas coisas, entendeu? Mas os critérios em si, no nível de tempo, essas coisas, dificilmente eles vão mudar, principalmente porque é uma indicação da CNBB. Tem um questionamento aqui com relação ao dia. Aí são umas perguntas na questão de ser sábado, um dia de encontro de... Muitas paróquias têm encontro de catequese. Se eles podem até acontecer de dia de semana à noite, aos domingos. Uhum. A gente pensou nisso enquanto comissão organizadora, o seguinte, quando a gente vai indicar, ou o padre for indicar, em pensar pessoas que possam participar desses momentos, talvez que, por exemplo, se tem um catequista na turma, nesse dia a gente pediu auxílio de outro catequista para ficar com a turma. Se tiver dois catequistas, o outro catequista assumir essa turma nesse dia, mas que tem essa participação, esse compromisso de participar, né? É claro que depois a gente vai sentar realmente para ver, né, essa questão. Como eu falei para vocês, as datas, elas foram ali colocadas mais para a gente poder ter uma coisa mais estruturada e organizada para apresentar ao bispo, né? Mas, com certeza, elas podem sofrer algumas pequenas mudanças, dependendo da realidade aí, ou de que for necessário. Vamos para quem está levantando a mão um pouquinho, né? Tem Alcélia Silva Salomão, está com a mão levantada. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu gostei muito, Zé Carlos, da apresentação, parabéns. Bem sucinto mesmo, dá para clareu bem as informações. Mas assim, eu botei no chat as dúvidas, mas você trouxe esse exemplo, né? E aqui na paróquia a gente tem essa questão dos catequistas que acredito eu, que estejam nesse perfil que foi apresentado, né? E a dúvida maior realmente é sobre o horário da participação. E aí a gente tem... Nós não temos dois por turma, não. Seria um sonho para a gente ter dois por turma, mas está bem complicado. Mas se houver a possibilidade futuramente da comissão, né, do pessoal sentar e conseguir, pelo menos, que seja 15 mais, ou um sábado ou um domingo, e alternando, aí é uma só sugestão mesmo, para pensar depois. Muito obrigada. Certo. A gente vai pensar com certeza nessas questões todas, principalmente que foram apresentadas, que às vezes a gente, enquanto comissão, não vê todas as questões que abrange, né? Mas quando surge aqui, pode haver realmente algumas questões que a gente vai pensar ainda para
poder colocar lá na nossa comissão. Tem Clarice também com a mão levantada. Olá, boa noite. Gratidão, Zé Carlos, por nos Oi, trazer esse novo documento, né? Acho que é um documento aí de leitura para nós, né? Foi um documento lançado esse ano, né? final do ano Sim, passado. final do ano Foi passado. dezembro do ano passado. Então, aí assim, olhando os cronogramas, né? O objetivo também é dar continuidade, né, à carta e que veio logo em seguida o documento e que ali já prevê um itinerário de formação. Então, assim, o que eu me assustei foi o cronograma já previsto, inclusive, para esse mês. E aí, assim, nós temos também nas paróquias os nossos cronogramas, né, os nossos planejamentos que já foram construídos lá no ano passado, né, com atividades catequéticas e outras, né, programações também a nível de arquidiocese, de formação. E aí, assim, por que não isso não entrar em uma programação para 2023, né? E aí, assim, aí eu acho que vai ser possível a partir dela, né, dessa programação, já que ela está bem sistematizada, né, estabelecer ali data e a gente já saber, né, dessa programação de 2023 para a partir daí já não programar nada para essas datas, né? Então, assim, é mais uma sugestão, porque, assim, está muito em cima, né? Eu já vi ali datas, claro que as datas vão sofrer alteração, né? Mas a gente, eu não sei, eu soube recentemente desse evento, né, para os coordenadores do Ministério, e para mim foi a novidade, né, um documento já lançado, né, dando continuidade à proposta da carta, né, de itinerário formativo, e logo em seguida a gente já tem um cronograma, né, assim, eu estou achando que está muito corrido, né, vamos devagar, né, então, assim, por que não, é uma sugestão, né, pensar numa programação para 2023, né, então a gente já sai daqui sabendo que vamos ter isso enquanto programação e vamos ter um tempo maior para dialogar, né, com o grupo, né, de catequista, né, eles repensarem também melhor, né, até porque nós tivemos aí, né, 2 anos catequese parada e retornou agora, alguns não puderam retornar, né, as que puderam tá, né, também se encaminhando, né, esses processos de forma mais serena, né, mas também respeitando essa realidade, né, que ocorreu, né, a partir desse ano, os desafios, né, de retomadas também. Então, assim, proposta, né, que tal, né, isso vi aí, se também todos estiverem de acordo, porque assim, eu já achei que tá, ficou muito em cima, né, considerando as agendas que já estão postas, né, dentro das paróquias, também a nível de arquidiocese e outras, né, nossa, né, para esse ano. Então, que tal pensar aí, né, para que a gente tenha um tempo maior também para nos reorganizar e também não incluir, né, nenhuma agenda nessas datas, né? Sugestão. O que a gente pensou, Clarice, foi o seguinte, de início, não dá para também que todos os catequistas, eles façam e recebam esse ministério, né? Então, realmente, como a gente quer dar aquele pontapé inicial, realmente vai ser para algumas pessoas. Todos não vão ter condições. Primeiro, pela questão da agenda. Segundo, por outras questões a mais que a gente não dá para a gente administrar, mas que a gente pensou que pelo menos a gente desse esse ponto inicial, esse pontapé inicial, com aqueles que pudessem participar. A gente até pensou isso na nossa comissão mesmo, que muitos não vão poder participar, mas como é contínuo, então ano que vem vai ter essa formação de novo. Então aqueles que não puderam participar agora vão poder fazer o ano que vem, vão poder fazer no segundo semestre, vão poder fazer em outras datas. Então vai ser uma contínua formação, né? Então não vai ser assim, essa será a última e etc. Então, ou seja, ela vai continuar, a formação ela vai ser contínua. Então, um grupo vai ser formado agora, né? Mais como inicial, pontapé inicial. Depois, como eu já falei até um pouco na apresentação, a gente, enquanto comissão, a gente vai inicialmente fazer a formação, mas depois a gente vai poder passar também para as foranias, depois para as paróquias, né? Então, eles também vão poder fazer isso. Então, o processo vai ser contínuo.
Mas a gente também realmente vai poder pensar um pouco nessas questões que vocês colocaram, que você colocou. Certo. Ó, a gente está Ei, com a mão levantada. eu Tem gostaria de fazer Mari, uma pergunta. Maria Alba. Boa noite, gente. Boa noite. Porque eu me ausentei um pouquinho. O início seria para 9 de julho, qual seria o horário, hein? E seria lá na Arquidiocese? A gente ainda não pensou no local, mas seria à tarde, a partir das 14 horas. Ah, sim, entendi. Obrigada. E assim, Zé, eu percebo que há outras pautas, né, também da arquidiocese em relação a essa questão, né, da catequese, né. Uma delas, né, são as comissões, né, de IVC, né, a serem implantadas, né, nas paróquias, né, e aí isso viria de formação. O segundo seria o plano pastoral, não sei, né, nós não temos, não sei se há sugestão, né, arquidiocesana para os planos pastorais, enfim, existem aí outras pautas, né, que está em lacuna, que poderia também, né, estar sendo pensada para esse ano. Né? Enfim, aí pergunta, né, como é que está a comissão de iniciação à vida cristã, né, dentro das foranias, né? Como é que está isso? Existe esse plano pastoral, né, referencial, para a catequese, né, dentro, né, dessa proposta de IVC, né? E aí eu acho que viria junto, né, o ministério, né, a proposta, né, de programação, né, do ministério e pensando como sugestão, né, a partir de 2023, né, para não ficar muito em cima, até porque não sei se houve também, não sei, também não cheguei a ver se isso fazia parte de uma programação de 2021, né, construída em 2021 para implementação em 2023, né, ou surgiu, assim, por força da necessidade mesmo, né, não sei como é que isso foi pensado. Então, assim, é só isso, né, para termos tempos, né, melhor para pensar e planejar, né, a apropriação dessa agenda, dessa pauta de formação. Como o critério coloca, a questão das escolhas, etc., pode ser feita tanto pela Comissão de Iniciação à Vida Cristã, comissões de catequese, ou comissões de pastorais, etc., certo? As comissões de iniciação à vida cristã, na nossa arquidiocese, elas não existem, né? E é um documento que foi lançado desde 2017. E se a gente for esperar até que se estabeleça as comissões de iniciação à vida cristã, para que ocorra o ministério, não vai acontecer tão cedo, nem em 2023, nem em 2025, vai acontecer lá em 2030, 2040 e talvez nem aconteça lá. Então a gente não pode ficar esperando as comissões de iniciação à vida cristã acontecerem de fato para que possa já dar início a esse pontapé, né? Esse critério foi desde dezembro de 2021 lançado, né? Já estava disponível. Então, a proposta nossa, desde o início do ano, realmente era refletir isso, né, com os catequistas, para que a gente pudesse já iniciar, né? E existiam inúmeras propostas para que já de fato se estabelecesse, mas a gente preferiu pensar, estudar um pouquinho entre a gente e depois apresentar para vocês, formar vocês primeiro e depois a gente já ter esse planejamento de como a gente pode estar fazendo esse ministério, né? Por isso que o que a gente pensou é que a pastoral catequética paroquial, junto com o pároco, pensassem na questão das indicações até que surja comissões de iniciação à vida cristã, comissão de pastoral para poder pensar nessa questão das indicações junto com a pastoral catequética. A pastoral catequética principal é envolvida na questão. Então, ela vai tomar esse pontapé inicial de poder indicar, conversar com o pároco para poder indicar essas pessoas na preparação. E logo, como eu disse no início, a gente vai fazer essa formação inicial como arquidiocesana, mas depois vai ter essas formações também nas foranias e paróquias, e aí, até lá, com certeza, a organização no sentido de comissões vai estar bem mais estruturada, né, para poder acontecer de fato.
Como eu falei, a gente vai dar só um pontapé inicial, né? A ideia nossa, enquanto comissão, é dar um pontapé inicial, né? E aí a gente vai sentar para ver essa questão toda e essas sugestões que foram dadas aí por você. E com relação também, Zé Carlos, a gente pode falar para Clarice, né, a questão do plano pastoral, que também, né, a gente teve uma reunião, né, com os bispos, né, com os 3, né, com os 4, que Marco Eugênio também, Dom Marco Eugênio também está, e a gente entregou também um plano de pastoral, que eles estão também avaliando, né, não são processos rápidos, né, as leituras para dar uma resposta, né, foi na reunião que a gente teve com os bispos e com as coordenações das foranias, foi uma das primeiras reuniões presencial, acho que nós tivemos. Então, também estamos aguardando essa resposta. Então, as coisas estão andando, mas ainda não tanto quanto desejaríamos. Voltando às perguntas do bate-papo, você esclareceu um pouco mais, falou de novo, né, sobre isso, mas eu não sei se ficou ainda claro. As pessoas estão perguntando quem é que vai indicar, né? Quem são... Isso. Então, a indicação e também... e também a questão do custo, se vai ter custo. Isso, o custo eu coloquei, né, que a gente colocou lá de sugestão, que seria de R$10 por encontro, né, tanto para ajudar na questão do assessor do encontro, como também quando tiver encontros presenciais, a gente está podendo bancar isso, né? Então, a sugestão era de R$10 por encontro, né? Mas se for para mais, a gente ainda vai analisar, né? Porque depende do local onde a gente for fazer esses encontros presenciais, porque às vezes pode custar muito caro, né? Os encontros, pelo fato de exigir bombeiro, exigir não sei o quê, etc, etc, etc. Então, a gente vai ainda, mas de início a gente colocou lá como proposta de ser R$10 por encontro, de cada pessoa, certo? Em relação às escolhas, o que a gente conversou em comissão é que elas deverão ser feitas na paróquia, com a pastoral catequética e o pároco, né? Eles vão sentar, né, e para ver quem pode participar nesse primeiro instante, né? E aí eles vão sentar para ver quem pode indicar, né, para poder participar. E aí depois que eles participarem da formação, né, que eles vão fazer um pedido formal, né, escrito, né, pedindo para receber o ministério. Mas em si é na paróquia, a catequese paroquial vai sentar junto com o pároco e vai ver quem pode, de início, participar desta formação. Porque, como eu falei no início, essa formação, ela é um pontapé inicial, então alguns serão indicados para poder participar, né? Nem todos vão poder participar, lógico, desse início, dessa primeira etapa, mas terão outras etapas, outras formações, então aí participarão das próximas. Agora tem Elbert com a mão levantada. Uhum. Pode falar, Elbert Ribeiro. Oi, boa noite. Boa noite. Não, minha pergunta já foi até respondida, que foi com relação às indicações, né, que é o padre e a comissão catequética, e também com referente aos horários, né, que ainda vai ser uma questão adaptável, né, porque a gente sabe as nossas realidades de paróquia. Agora, né, eu cheguei até um pouco atrasado, porque eu estava no sínodo, e uma outra paróquia pediu participação também em uma outra atividade. Aí a gente sabe que muita coisa, né, dentro das nossas realidades paroquiais chocam, mas inclusive eu vi aí no cronograma até um encontro, acho que um domingo à tarde, né, acho que dia 16 de outubro. Sim. Então, que de fato, né, seja revisto e visto, né, mas eram essas minhas dúvidas. Então, Como eu falei para vocês, as datas elas foram só indicativas para a gente poder apresentar alguma coisa mais estruturada para o bispo, entendeu? Mas elas podem sofrer alterações. tem Márcia, está com a mão levantada, Márcia Moreira. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. Uma pergunta relacionada aos párocos, se eles já estão cientes disso,
que eles receberam já essas informações, né? Por causa da questão, algumas questões que o pessoal já colocou, né, de choque de datas, a questão mesmo de não orientação, né? Porque tem a questão das indicações, essas coisas. E com relação, assim, vendo, claro que o José Carlos, né, já teve isso uma coisa mais sucinta, né, para apresentar, mas assim, eu vejo também que é uma oportunidade, essa questão da formação do catequista, de, mesmo falando de pessoas já atuantes, de trabalhar alguns temas da nossa realidade. Essa questão mesmo da parte metodológica, a parte pedagógica da catequese. Eu acho que é uma coisa de se aprofundar um pouco mais. A gente trabalha assim as temáticas voltada um pouco mais para a parte de Bíblia, a parte litúrgica. A gente acho que é mais fácil, um domínio, aquela coisa, mas assim tem algumas coisas mais relacionadas à parte pedagógica, como a questão das idades, a questão de como é que diz? Lidar com crianças com deficiências, né? Com portadores de deficiências, como o autismo, o TDAH, essas situações. Eu acho que é um momento, sim, de... Claro que as pessoas que são iniciantes demandam um tempo maior, mas eu, como a palavra da Clarice, né? Acho que Clarice é o nome dela, eu tomo um susto também um pouco com esse inicial, por mais que seja inicial, entendo a fala de José Carlos que a gente precisa iniciar, precisa se mover, sim, mas eu acho que é o momento da gente fazer algo mais, atacar alguns assuntos, algumas coisas que eu acho que não seria somente uma dificuldade, talvez, minha ou da minha paróquia, por exemplo. Então, acho que no tempo de aprofundar, acho que talvez, mesmo falando de pessoas que já atuam, talvez há 6 meses, assim, seria talvez um pouco tempo, ou inclusive começando talvez agora também, assim, não sei se atacaria todos, claro que não ataca todos, não consegue chegar a todos, mas a quantidade de pessoas que vocês conseguiriam atingir, entende? É mais ou menos essas duas linhas a minha colocação. Uhum. O que a proposta que o critério coloca não é abranger tudo de uma vez, porque não dá conta. Por isso que ele coloca lá nos critérios a formação continuada. Aquilo que não vai ser abrangido nessa formação já estruturada e sistemática, elas devem ser abrangidas e tocadas nas questões de formação continuada. Assim como também existe essa proposta da nossa arquidiocese já de formações que trabalha, por exemplo, essas questões que você já falou, de trabalhar na catequese com pessoas especiais, etc, etc. Então, existe também essa proposta, além da formação estruturada para o ministério, que é específica para o ministério, também, concomitantemente, existem as formações que são oferecidas pela arquidiocese para trabalhar as outras questões que não se dará conta, né, de trabalhar nessa programação do itinerário, né? Porque não é o ideal desse critério que se trabalhe todas as questões, porque se for trabalhar todas as questões que são importantes para os catequistas e que são realmente importantes, não vai terminar nunca essa formação aqui específica para o ministério. Então, para específica para o ministério, a CNBB coloca isso. As outras questões que são urgentes, importantes, elas vão ser trabalhadas em formação continuada, que esses catequistas continuarão fazendo. Certo. Ó, tem mais duas perguntas aqui no bate-papo. Uma é a questão da disponibilizar o material, e a outra é se haverá obrigatoriedade de participação de todos os catequistas. Não, obrigatoriedade nunca será, entendeu? Tanto que desde o início a gente colocou o seguinte, que catequistas que não queiram receber o ministério não vão receber, eles vão continuar sendo catequistas, dando a catequese normalmente, mas não receberão o ministério. Então, a formação para o ministério serão para aquelas pessoas que se sentem chamadas a ser ministros de catequistas, e aí sim, esses que são chamados, que sentem esse chamado, que vão fazer o pedido, né, de querer ser ou participar dessa formação, aí eles vão ter que entrar dentro desses critérios
para receber essa formação, entendeu? Então, ela é livre, não é obrigatório. Tem Rosinalva está com a mão levantada. Boa noite. Eu vou, assim, né, reforçando aquilo que Clarice já falou antes, com a questão, assim, do tempo, né? Muito curto, para a gente que está em uma pós-pandemia, né, voltando à catequese, e a dificuldade do catequista. Eu tiro, assim, pela nossa paróquia, lá na Conceição de Piripiri, dessa dificuldade, né? Estamos com muita dificuldade do catequista, tanto é que a gente não tem, assim, duas catequistas numa turma, porque a gente não tem condição. Então, assim, essa proposta de já iniciar agora, eu concordo, assim, com Clarice, de a gente, se não dava a questão de mais algum tempo para a gente se organizar neste período, né, pós-pandemia, que nós estamos iniciando agora, presencial, né? Então, é uma dificuldade muito grande. Então, para que a gente possa realmente, né, os catequistas que queiram, como já foi colocado aí, que não é obrigatório, né, desse ministério, de participar, né, de se inserir nesse ministério. Então, a gente vai ver lá na nossa paróquia a dificuldade por conta do catequista, né, da falta do catequista neste processo que nós estamos iniciando pós-pandemia. Uhum. Eu entendo a questão, né? E como eu falei até mesmo anteriormente, se na sua paróquia não vai ter ninguém que se disponha nesse momento ou da possibilidade de participar, terão outras possibilidades ano que vem, no ano seguinte. Então, as pessoas que vão participar dessa formação que a gente está propondo agora são aquelas que realmente vão estar disponíveis para poder participar delas. Então, não vai ser obrigatório que todas as paróquias participem. Gostaríamos que todas as paróquias tivessem um representante ou dois, etc., para poder participar. Mas a gente entende esse lado. Então, então serão de pessoas que estão dispostas a participar e que vão poder participar, né? Da agenda ou outras coisas mais, né? Então, assim, não se preocupe nessa questão de que serão obrigatórios, porque não serão. Então, são pessoas que realmente vão estar disponíveis para participar, né? Ó, tentar juntar aqui algumas perguntas aqui do bate-papo. A questão se tem limite, né? Se terá um limite de catequistas indicados por paróquia. A questão da data do dia 26, né? Como indicação para os nomes, né? Algumas paróquias já estão dizendo que terão uma certa dificuldade para o dia 26. Uhum. E uma sugestão, que aí, né, uma pergunta, na verdade, né, se as formações não podem ser online, pelo menos nesse Mas início. no início vai ser realmente online. No início realmente vai ser online, porque como eu coloquei lá que os eixos, né, temáticos do ser, do saber e do saber fazer. A proposta nossa é que esse eixo temático, ser e saber, a gente faça online. Só saber fazer, que são coisas mais práticas, que a gente faça encontros presenciais, certo? Então a proposta nossa é essa realmente. Outra questão aqui, eu não lembro. A questão do dia 26. A data do dia 26, Isso, para dia incluir os 26. nomes. Então, por enquanto, aquilo for sugestivo, a gente sabe que vai ficar muito em cima da hora. Então, a gente vai ainda ter que aguardar a resposta do bispo de aprovação para depois a gente passar. Então, a gente vai passar essa informação de data, até quando pode ser passado os nomes, para os coordenadores forâneos. Os coordenadores forâneos vão passar para os coordenadores paroquiais, certo? Mas aí vocês já vão pensando, já vão amadurecendo as ideias de quem vocês podem já ir indicando ou que tenham disponibilidade de participar desse primeiro momento, certo? Mas, por enquanto, eu sei que vai ser difícil ser dia 26, porque realmente está muito em cima, né? E como o bispo ainda não nos deu um retorno, então não tem como a gente confirmar, vai ser dia 26, certo?
Aí perguntaram também se existe um limite, né, de catequistas que deverá ser indicado por Por paróquia. paróquia, isso. Quanto ao limite, a gente pensou inicialmente que seriam 2 por paróquia. Aí a gente se depara com essas questões todas de que nem todas as paróquias poderão participar exatamente pela questão de agenda, de possibilidade de cada catequista. Então, nem todas as paróquias vão participar inicialmente, né? Então, a gente ainda não definiu, não bateu o martelo assim de quantos serão por paróquias, etc. Entendeu? Mas aí a gente vai passar isso para os coordenadores forâneos de quantas pessoas poderão participar. Porque às vezes, por exemplo, numa paróquia querem participar 5, né? E noutra paróquia não vai ter nenhum. Então, não tem como impedir que 5 participem se vai ter vaga para eles participarem, entendeu? Então, por enquanto, a gente está ainda com essa mentalidade de que realmente vai se aceitar, desde que as pessoas que vão se colocar lá disponíveis possam participar integralmente da formação. Se a paróquia que apresentou 5, a outra apresentou 10, né? Então, que essas pessoas que foram indicadas, elas possam participar da formação por inteiro. Ainda tem um questionamento aqui com relação às datas 26 e 29, que está muito próximo, mas você já está respondendo, né? Dizendo que ainda não são datas ainda que provavelmente sofrerão mudanças, né? Devido à proximidade já das datas. Uhum. Não sei se eu perdi alguém, peço nas perguntas aqui, se eu me perdi, pulei alguma, mas... O material eu vou mandar para os coordenadores forâneos, tá? E eles vão repassar para vocês. Certo. Eu acho que não tem agora no momento... Edinalva levantou a mão. Olá, gente. Boa noite, né? Parabéns ao Zé Carlos, a Giovana. Eu estou acompanhando esse processo do Ministério do Catequista. Inclusive, eu já comprei esse material, já li o material todo. Eu não sei se eu já estou antecipando, mas eu já fiz uma formação logo no início que nós começamos a trabalhar presencial. Então, lá na paróquia, eu já passei para os catequistas, explicando para eles o ser catequista como ministério. E aí, junto com o padre, a gente viu que na paróquia a gente não tem, né, nenhum catequista de formação acadêmica que tenham participado das formações da arquidiocese ou de curso de extensão teológica. Então, a gente não tem. E aí veio várias perguntas, né? A gente perguntava, vem cá, para a gente dar catequese agora, a gente vai ter que se formar? Então, assim, foram inúmeras perguntas, mas eu ouvi a explicação do Zé, muito bom, bem claro, anotei tudo e vou passar para elas, né, essa questão. Agora, uma pergunta que me foi feita quando eu fiz a formação para os catequistas, e eu vou fazer para vocês, porque ninguém perguntou. Na minha comunidade, eu tenho pessoas que estão trabalhando na catequese, porém, elas não têm, assim, escolaridade. Se isso vai impedir delas fazerem a formação, se não vai, então foram perguntas que ficaram, eu anotei e deixei em aberto, porque eu não soube responder, e o padre também não soube responder. Aí eu disse para eles, fiquem tranquilos, não se aveste, né, não se precipite, não vamos passar a carroça na frente dos bois, deixando tudo para trás, porque vai precisar de formação. Eu disse que creio que com o tempo a gente vai estar informado, assim como os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, não foi uma coisa fácil, né? Foram informações, teve os critérios, e estamos caminhando. Então, é isso aí, a minha pergunta é nesse sentido. E, assim, eu já li, eu comprei os dois, né? Tanto o que foi indicado do Papa Francisco, e tanto esse que saiu da CNBB, que é o que você está. O meu já está todo riscado. É isso aí. Obrigado e parabéns, viu? Por nada. Em relação à questão das pessoas que não leem, né, a gente até conversou sobre isso, né, Giovana, lá no nosso grupo, né, e falou assim,
o testemunho de fé dessas pessoas, às vezes, falam muito mais, né, do que realmente uma leitura e etc. Então, assim, isso não vai ser impeditivo para que a pessoa possa receber o ministério, certo? Aí é realmente participar da formação e aos poucos a gente vai, ou a pessoa vai acompanhando, vai fazendo todo o processo, mas não vai ser impeditivo. Eu acho que acabaram aqui as perguntas. E no bate-papo, muitos elogios, viu, Zé Carlos? Olha, tem elogio aí? Não fui falando, né? Deixei para falar só uma vez, né, gente? Né? Então, bastante as pessoas elogiando. Acho que não tem mais. Não sei se eu passei alguma pergunta lá no bate-papo, né? Tentei ficar atenta. E acho que não tem ninguém agora com a mão levantada. Então, é só mais agradecer mais uma vez, né, Zé Carlos? E a vocês também, né, por estarem aqui. Aí, Daniele levantou a mão agora. Boa noite, gente. Desculpa, porque foi uma pergunta feita e eu acho que não foi respondida. A questão se os padres, os párocos, eles estão cientes desse processo, né? Que vai acontecer, que vai precisar. Ou se falou, eu não acho que eu não ouvi. Não, por favor. Não falou mesmo, não. A gente pensou em seguinte, fazer uma carta comunicado, né, para passar para todas as paróquias, né, e também vai ser conversado isso na reunião do clero. O padre Zeca vai conversar na reunião do clero com os padres. Sobre isso eu queria até falar, eu conversei com o vigário forânico, Padre Damião, daqui da Forania, porque eu passei para todos eles a informação dessa formação hoje, né? Conversei passei para todos os padres e informei a Padre Damião. E aí ele até fez esse comentário de Padre Zeca fazer Aí disse, não, padre, eu só estou informando que vai haver e a gente precisa que o senhor fique sabendo do que está acontecendo, né? Para não ser uma coisa solta. E eu gosto das minhas coisas bem claras, né? Eu coloquei para o padre responsável, que é o padre Sávio, também para ele ficar sabendo, desde a reunião que nós tivemos da comissão, e para as pessoas também das paróquias aqui da Forania. Todos estavam cientes das colocações que eu fiz sobre o que aconteceu hoje, né? E a gente tem um bom número presente, tem muita gente que faltou, mas eu expliquei na mesma forma que foi colocado, sugerido pela comissão, eu expliquei para todos que estão aqui presentes. Estão aí presentes. Agora, cabe também que as pessoas também tenham um pouco de interesse, né? Porque às vezes as pessoas, eu acho assim, se eu sou catequista, eu tenho que procurar me informar melhor, né? Das coisas. E eu vejo assim que a gente tem catequistas olha o número de catequistas que estão hoje aqui. E garanto que todos os coordenadores avisou, né? A todos os coordenadores de paróquia a importância desse encontro, né? A gente sabe, é muita coisa que tem para acontecer, todo mundo fez as colocações, é muita coisa, a gente precisa fazer uma programação, mas a gente só da comissão não pode definir tantas coisas, né? Tem sugestões, como Giovana colocou, aquela primeira reunião que a gente teve com os bispos, e até hoje foi entregue um documento e está lento ainda porque não saiu, né? O que foi entregue. Então, são várias coisas. A gente só passa para conversar, e conversar até ter um denominador comum, né? Nas coisas, nas situações, nas colocações. Mas foi muito bom, viu, Zé Carlos? Você está de parabéns, viu? Melhorou muito. Cadê Marli? Já foi embora? Olha, ele melhorou muito. Presente, estou aqui. Eu vi, está lindo, lindo, maravilhoso. Não foi, Hildo? Melhorou mesmo. Ele fez um negócio bom, velho. Agora a gente precisa ter isso, para a gente passar na Forania para o povo, né? Certo, eu vou passar para vocês. Vou passar para vocês no grupo lá daqui a pouquinho. Aí vocês encaminham. Pronto. E a gente vai passar para o nosso povo, né, gente? Para o povo ficar sabendo do que aconteceu.
Então, acho que é isso. Daniele, desculpa aí ter passado pela sua pergunta, eu vi, mas realmente acabei não fazendo. Ainda bem que você estava atenta aí para repetir. Acho que é isso, né, gente? De perguntas, as dúvidas ainda, né, vão surgir outras, né? Com certeza a gente vai. Mas que o Espírito Santo possa ir nos conduzindo nessa nossa caminhada. Pode fazer oração, Giovana. Final. Gente. Ou se alguém quiser também, né? Quiser fazer a oração inicial. Ou final. Era a Marli que ia fazer? Padre Zeca está na sala. Padre Zeca está aí na sala. Pergunta se ele não quer falar alguma coisa. Olha, nosso santo que Ele chegou Mas quietinho era a aí. Marli que ia fazer. Se Fábio André não fosse, era a Marli que ia fazer. Tá fugindo, Marli? Não, tô aqui, menina. Vai dizer, cadê o senhor? Já saiu. Deve estar tomando cafezinho da manhã Deve estar dele. tomando café. Tô não. Boa noite. Que bom ouvir a voz dele, né? Estou fazendo um card. O Padre Zeca também. E ouvindo vocês. Ouvindo tudo. Tudo. Desde o início. A apresentação de Zé Carlos todinha. Perfeito. Olha, só uma nota de esclarecimento. Eu já comuniquei aos padres na reunião do clero que estava tudo superlotado. Muito bem. Muitos padres em pé, porque a sala não cabia. Todos foram informados que o processo está caminhando, mas não podemos tomar nenhuma decisão sem o parecer do arcebispo. E também, como chegou a minha informação de que alguns padres estavam querendo antecipar nas suas paróquias a instituição do ministério do catequista, também foi informado que nenhum deles deve tomar nenhuma iniciativa sem antes o arcebispo proceder o ministério do catequista a alguns catequistas, fazendo assim a abertura oficial da arquidiocese a partir desta celebração e instituição para as paróquias ou foranias. Mas deixamos muito claro que tudo isso antes será feita a formação, como o Zé Carlos bem apresentou aí para vocês, viu? Então, acho que eu não tenho como acrescentar absolutamente nada, porque o Zé Carlos foi muito feliz na sua apresentação. É isso mesmo, e se eu for me arriscar, vou derrubar o dominó que ele montou aí agora, para que vocês ficassem bem por dentro de tudo que está se pensando. Última informações que a gente pediu a dona Orival, para poder participar conosco de uma reunião, mas outras atribuições também, agora ele está como ecônomo na nossa arquidiocese, e aí está mais complicado. Sábado, dia 18, nós teremos reunião lá na Cúria de Pastoral, e vamos ter a oportunidade de ouvir dele também alguma coisa. Mas tá bom, podemos dar bênçãos. Zé Carlos, parabéns pela sua apresentação, parabéns a todos, uma boa participação, poderia ter mais, como a Auré fala para nós, realmente deveríamos, mas não é como a gente quer, mas os que estão puderam aproveitar. Então, isso é agora trabalhar do repasse, né? O Nildo está aí todo fixado mesmo aí, anotou tudo que pode, até o espirro de Zé Carlos ele anotou, para poder transmitir para os seus catequistas. E aí o processo é esse, né? Marli, eu já não falo mais nada, né? É isso aí. Giovana, meu bem, vamos então receber a bênção para a gente tocar, mas eu queria antes saber onde é que vocês vão fazer o São João, para a gente poder se organizar também, né? Já tem algum São João? E o São João da catequese vai sair quando, Zé Carlos? Giovana? Eu falei isso no começo aqui, falei que a gente tem que marcar o nosso São João também.
só os da paróquia. Vai ser aonde? Acho que vai ser nas Cajazeiras, né, não? Cajazeira 6. Não, tem que ser no IAPI. Vai ser dia 19 do IAPI, domingo. Portanto, que aconteça, vamos ver se a gente marca, mesmo que seja... Bota na Paróquia Santíssima Virgem de Nazaré, na Cajazeira 5. Eu concordo. Isso. A Santíssima Virgem Maria de Nazaré vai só a ressaca. Vídeo vai só a ressaca? Então vamos lá, então. Aí só um pouquinho, Padre Zé. São João de Foi Ressaca. gravada, né, Zé Carlos? Então também a explicação ficará disponível em algum tempo no YouTube. Né? Ele vai colocar no YouTube da catequese. Ele ficou... Ok. Perfeito, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Amém. Santo, a nossa proteção Amém. está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Ele está esteja no meio convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem, de São José, de Santo Antônio, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, minha gente. Beijo para vocês, um bom São João. E viva Santo Antônio, que seja Deus Santo Antônio. Viva! Padre Zé,